A paz do Senhor, meu querido, minha querida, boa tarde, graças a Deus. Nós estamos aqui em mais um momento da leitura da Palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 3. Antes de nós começarmos a ler esse capítulo de número 3, eu quero trazer uma pequena meditação aqui para os nossos corações nesta tarde, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, a partir do versículo 3, que o título diz assim: Quem ama, obedece. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Sabe, meus queridos, não é só apenas nós abrirmos a nossa boca e dizer, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. E dentro do nosso coração, no dia a dia, no meio das pessoas que nós conhecemos, no meio das pessoas que nós amamos, nós não praticarmos a palavra do Senhor. Então, quando nós dizemos que conhecemos Jesus e não praticamos a sua palavra, nós estamos mentindo. Porque quem conhece Jesus verdadeiramente pratica os seus mandamentos, obedece a Ele. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos, vive uma vida de obediência, e não uma vida de rebeldia, e não uma vida de fachada, uma vida de engano, mostrando para aqueles que estão lá fora que vive com Deus, mas inteiramente está distante do Senhor. E Deus não se agrada. Então, nós temos que aprender algo. Se verdadeiramente você diz com a sua boca que você conhece Jesus, esse conhecer precisa estar na prática da palavra. Esse conhecer que você diz que conhece Jesus precisa verdadeiramente ser testemunho para aqueles que estão lá fora. E aí então o próprio Deus vai confirmar que você verdadeiramente o conhece e o ama, confirmando os seus passos na terra, amém? Então não minta para você mesmo, porque ninguém mente para Deus. Tem pessoas que acham que por esconder as coisas, acham que também escondem de Deus, mas ninguém esconde nada do Senhor. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, quando você pensa que você está mentindo para Deus, você está enganando você mesmo. Então, que nós possamos meditar nessa pequena reflexão da tarde de hoje, amém? Agora vamos para a leitura do livro de Gênesis, capítulo de número 3. Vamos fazer uma breve oração, vamos abrir a leitura da palavra de Deus, orando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, convidando Ele para estar permanente aqui, para estar presente nas nossas vidas, na nossa casa, pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados, por nossas falhas, por nossos erros. Saiba que não existe pecado imperdoável para Deus. O que impede de muitas pessoas serem perdoadas por Deus é a falta de arrependimento das pessoas. As pessoas acham que não precisam se arrepender dos seus pecados, que não precisam se avaliar daquilo que elas estão buscando de errado. Elas acham que são merecedoras do perdão de Deus. E nós não somos merecedores. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que nós somos errantes, que nós falhamos. E aí então o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Ele vai nos perdoar daquilo que a gente buscou outrora. Mas é necessário que a gente não volte a praticar o erro. É necessário que a gente permaneça naquilo que a gente viu que era errado, mas que a gente não busque mais, que a gente busque o certo, para que Deus se agrade das nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta tarde nós entramos na Tua presença, Senhor. Como é bom, Deus. Como é bom saber que nós podemos entrar na Tua presença através de Jesus, por intermédio de Jesus. Pai, nós somos tão falhos, somos tão pecadores, mas nós nos alegramos em saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Pai. E que se nós nos voltarmos para Ti, praticarmos a Tua palavra, o Senhor vai nos aperfeiçoar, o Senhor vai nos mudar, vai nos transformar e nós seremos novas criaturas. Nós queremos Te agradecer por este momento na Tua presença. Pai, queremos Te convidar
esteja aqui conosco, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Visite cada vida que vai ouvir, Senhor, a leitura da Tua palavra e também que vai ouvir a meditação, Pai, que o Senhor nos permitiu meditar no começo do vídeo. Abençoa cada um deles, abençoa também as suas famílias, os seus lares, os seus projetos, os seus sonhos. Pai, tira todo o desânimo nesta tarde, Pai. Papai, aniquila todo o poder das trevas sobre a vida desta pessoa, contra a vida desta pessoa. Tira, Senhor, toda a falta de esperança. Senhor, nós declaramos nesta tarde que nós precisamos de Ti. Senhor, nós declaramos nesta tarde em nome de Jesus que nós não somos nada sem o Senhor e que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, nesta tarde nós pedimos a Ti a Tua ajuda, a Tua força, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nos livra do mal, nos livra dos ataques das trevas, nos livra das invejas, nos livra dos levantes. Dê-nos sabedoria para lidar com cada situação que vem contra nossas vidas, Pai, para nos parar, para tirar o nosso ânimo e a nossa alegria. A Tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores e nós conseguimos viver e ver o Teu cuidado continuamente nas nossas vidas, Espírito Santo. No nome de Jesus, meu Deus, nesta tarde eu Te oro e Te agradeço. Esteja aqui, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua paz se estenda sobre a vida de cada um daqueles que vão ouvir, Pai, que vão ouvir a Tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos começar a leitura. Gênesis capítulo de número 13, que tem o título Abraão volta do Egito. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo que tinha e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A separação de Abrão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres à esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei,
E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Edificaram ali um altar ao Senhor. E aqui termina o capítulo de número 13 do livro de Gênesis, que é composto por 18 versículos. E o que eu entendi aqui nesses últimos versículos que a gente acabou de ler é que, meus queridos, vale a pena obedecer a Deus. Porque Deus, Ele não tem coisas pequenas para os seus filhos. Deus não tem coisas ralinhas, coisas passageiras para aqueles que amam Ele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que se dedicam a andar no caminho do Senhor, a viver uma vida de obediência, sabe? Uma vida de santificação. Não que a gente não venha estar isento de errarmos, de falharmos, porque Abraão também falhou. Abraão também errou. Ele também fez coisas que não agradaram ao Senhor quando mentiu para o povo do Egito que Sarai era sua irmã, em vez de confessar que era sua mulher. Mas isso não hesitou que Abraão recebesse algo grande da parte de Deus. Isso não impediu que a promessa que Deus havia feito a ele, quando ordenou que ele saísse do meio da sua parentela, fosse impedida de receber. Não, Deus cumpriu com o que ele prometeu a Abraão. Deus deu coisas grandes a Abraão. E o que é que eu entendo aqui? É que vale a pena sim andar com Deus. Vale a pena sim abrir mão de tudo aquilo que Deus nos ordena para seguir e obedecer a Ele. Porque o que Deus tem para nós, meus queridos, são coisas permanentes, são coisas eternas, são coisas grandiosíssimas. Então que você possa meditar nessa reflexão, que você possa olhar para o céu, sabe? E acreditar e confiar que existe um Deus que não muda. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Ele é de geração em geração. E em Deus não há sombra de variações, ou seja, Deus não muda. Ele permanece o mesmo sempre, todos os dias. E a prova disso é que hoje nós estamos aqui e Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda, então se Deus não muda, as suas promessas também não mudarão. Deus não é como ser humano. Deus não é como nós, meus queridos, que hoje pensamos algo e amanhã já não pensamos mais, que hoje estamos rindo e amanhã já não estamos mais. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus é permanente, Deus é real, Deus é vivo, Deus é eterno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nunca se esqueça que a sua confiança e a sua esperança precisa e deve estar continuamente depositada somente em Deus e não em terceiros, não em pessoas, não em dinheiro, não em bens materiais, porque essas coisas passam, mas Deus permanece o mesmo todos os dias. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Te espero amanhã para lermos o capítulo de número 14. A paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, tem um plano na sua vida e deseja fazer grandes coisas, assim como Ele fez na vida de Abraão, assim também Ele quer fazer na sua. Amém?